Boa tarde a todos, os nossos amigos de nossa querida doutrina espírita. Meu nome é Antônio Furlan e nós vamos falar hoje um pouco a respeito desse medo, desse problema, dessa doença que se abateu sobre nós. Primeiro vamos erguendo nosso pensamento ao Deus nosso Pai, pedindo a Ele que nos dê forças de enfrentamento, que nos dê esperança, que nos dê resignação para podermos continuar a fazer a nossa encarnação o melhor que pudermos. Queridos companheiros, muita gente não está percebendo que a vida continua na mão de Deus, né? Os planos divinos continuam a trabalhar por nós, as leis divinas continuam a nos proteger. Não tem nada fora do comando de Deus, nada fora do que não era previsto acontecer, nada que não podemos suportar. Olha, o que é esta pandemia em verdade? Em verdade, a pandemia é um resgate coletivo que nós todos, hoje encarnados no planeta, temos que enfrentar. Todos nós encarnados no planeta hoje sabemos, ou sabíamos antes de reencarnar, que esse problema viria. Alguns de nós se colocou à disposição do plano espiritual desencarnar neste momento por conta dessa doença, até como resgate de nossas dívidas passadas. Todos nós vamos morrer? Não, não vamos. Mas aqueles que estavam predestinados, não que vieram predestinados a isso, mas que se colocaram à disposição do plano espiritual para se desencarnarem nesse momento, desencarnarão. E por conta de ser um resgate coletivo, serão quantidades imensas. Lógico, serão milhares, até provavelmente milhões. Não tem nada errado aí. Pode ficar tranquilo. Lógico que nós todos temos que tomar o cuidado, nós mais velhos ficarmos em casa, ficarmos respeitando todas as leis, todos os comandos, todas as ordens e todos os cuidados que tanto a Organização Mundial da Saúde quanto o nosso Ministério da Saúde ordenar. Nós temos que nos cuidar, todos, da criança ou do neném ao idoso. Todos temos que tomar cuidado para que isto não fique muito mais tempo do que o necessário entre nós. Então, os cuidados todos são mais do que necessário. Por quê? Senão, muito mais pessoas ficarão doentes do que era necessário. Então, o cuidado com a nossa saúde vem em primeiro lugar, mas sem o desespero, o medo e a desconfiança de que isto não esteja na mão de Deus. Nós todos sabemos que existem os resgates individuais, aqueles que nós vamos enfrentar sozinhos no decorrer da nossa vida, e os resgates coletivos, em que muitas pessoas juntas enfrentarão o mesmo problema. Aí nós temos os desastres aéreos, aí nós temos as grandes tragédias, as grandes comoções mundiais, as guerras e por aí afora. Então nós temos os resgates coletivos. Este é mais um. E mais ainda, nós não trouxemos isso só do plano espiritual. Se nós formos nas obras de André Luiz, junto com Chico Xavier, nós vamos encontrar ali recados para nós. Se nós formos nas obras de Emmanuel, existem muitos recados pedindo para que nós maneirássemos a nossa atitude, que mudássemos o nosso modo de pensar, que fôssemos mais humanos, que tivéssemos uma religião, que buscássemos
uma religiosidade, que fôssemos bons, que nos amássemos. Se nós formos lá no Manuel, junto com o Edivaldo, Manuel Filomeno, nós vamos encontrar os mesmos recados, as mesmas advertências de que era tempo de que a humanidade precisava tomar mais cuidado com seus afazeres. Eu sei que é difícil acreditar de que uma doença como esta seja o resultado daquilo que nós, ao longo da nossa existência, nós somos imortais, viemos criando ao longo das nossas reencarnações, dificuldades que chega uma hora tem que ser coletada de forma coletiva. Por quê? Simples. Os planetas, assim como os espíritos, evoluem, não é? Porque a maioria dos espíritos encarnados em determinado planeta, sob o comando de Deus, que tudo é a vontade de Deus, evolui ao ponto de que aquele planeta não mais será um planeta de expiações e provas e tem a necessidade de se transformar em planeta de regeneração. Pois bem, segundo esses mesmos espíritos, não é? Segundo muito mais espíritos, Joana de Ângeles, nós podemos citar aqui, podemos buscar outros vultos eminentes da nossa doutrina, que vem nos avisando desses momentos. Chegou o momento de que a Terra está passando de expiações e provas para a regeneração. Então, chegou a hora em que nós vamos colher de forma generalizada aquelas dores que serão precisas para a nossa evolução. Como que a dor é necessária para a evolução? Nenhum espírito é condenado por Deus para vir ao planeta para sofrer. Evidentemente que não. Mas Deus deixou-nos a escolha através do livre-arbítrio, em que nós vamos construindo aquilo que nós queremos, esquecendo as leis divinas, indo para aquilo que nós achamos que é o correto, esquecemos o principal mandamento que Jesus nos deixou, que era amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do nosso coração e do nosso entendimento, e o próximo como a nós mesmos, e fomos construindo a nossa vida de maneira egoística, esquecendo de que isto era o principal momento que nós precisávamos viver em cada encarnação que estivéssemos presente. Então, no esquecer o amor ao próximo, nós plantamos todas as dores que vamos colher. Esta atual, sem dúvida, é coletiva e não tem como fugir. Ora ou outra, nós estaremos dentro do processo de seleção. O que nós podemos fazer e devemos, como dissemos já, é nos cuidar. Isto sim, respeitar as ordens das autoridades, ficar em casa, tomar cuidado com as crianças, pedir a Deus proteção para aqueles que estão no contato direto com a doença, que são os trabalhadores da saúde, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares. Isso nós podemos fazer. Mas isso não nos livra do processo. Porque se cada um de nós, ou um de nós, estivermos inseridos no processo da reencarnação, submetido a esse momento de desencarne, nós não escaparemos. Não tem como. É processo isto. Nós nos submetemos isso, nos colocamos à disposição. E olha que interessante, já tem notícias do plano espiritual dizendo para nós que todos esses que estão desencarnando neste momento estão chegando no plano espiritual numa condição muito boa. Por quê? Porque são os exemplos para aqueles que ficam. Então, mesmo aqueles que estão desencarnando nesse momento, em que causa muitas dores para nós todos, e dói mesmo, se despedir de quem ama é muito difícil, ainda mais nos momentos que não podemos nem ver os corpos, dói demais. Mas, o espírito que vai embora, numa situação como essa, que sirva de exemplo, que serve de exemplo para aqueles que ficam refazer o seu modo de pensar e de fazer as coisas, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou do amar ao próximo, eles chegam do outro lado na forma de heróis.
muito privilegiado. E muitas das dores que eles ainda tinham de colher, zeraram, não tem mais, porque são os exemplos para nós. Então, antes de lamentar, antes de desespero, antes de achar que tudo está perdido, agradeça a Deus este momento que estamos vivendo, porque é único para todos nós. É um momento que nós temos de resgatar, mesmo que nós não venhamos a morrer por conta do vírus, todos nós estamos presos pelo medo, presos pela preocupação, dentro de casa com irmãos, convivendo junto por mais de 10, 12, 15, 20 horas seguidas. É o momento de nós nos entregarmos ao próximo. É o momento de nos entregarmos às campanhas de auxílio, não é? Tem muitas campanhas. É o momento de nós nos unirmos em oração, em grupos, oferecendo a nossa paz, a nossa alegria, o nosso agradecimento. É o momento em que, antes do desespero, agradecer a Deus. Por quê? Olha, gente, o planeta que está saindo de expiações e prova para regeneração se tornará um planeta muito melhor quando do término do processo. É rápido o término do processo? Não, vai longe ainda. Muitas outras colheitas virão, muitas outras dificuldades virão, até que o ser humano adoce o seu coração a ponto de colocar o próximo antes dele, ao ponto de viver em função do próximo e não mais dele. Se acha possível? Não, não é. Esse é o processo normal do espírito imortal criado por Deus. Ele é ignorante lá atrás e vem adquirindo conhecimentos. Estes conhecimentos já nos permitem dizer que nós temos o poder de escolher entre o bem e o mal. Não é o que nós temos feito, nós temos só feito o mal, demonstrando um péssimo uso do nosso livre-arbítrio, até demonstrando que não temos. Porque nós estamos toda hora fazendo, não o que Jesus nos manda, não é? Mas aquilo que nós achamos que é melhor para nós. O tempo de colheita chegou. Sem desespero, sem medo, vamos sair por aí fingindo que nada existe? Não, pelo contrário. Se fizermos isso, nós estamos indo contra a lei de Deus da conservação. Nós precisamos nos conservar, preservar a saúde sob qualquer custo. Mas se tivermos inserido no processo de exemplo, que Deus seja louvado e que Deus nos dê força nesse momento de suportar tudo isso com alegria, sem a tristeza. Jesus, que não tinha nenhum motivo de sofrimento, se submeteu ao sofrimento para nos dar o exemplo, não é? E nós estamos aqui hoje vivendo a felicidade de conhecer o Evangelho por conta das dores que o Cristo sofreu sem nenhuma necessidade. Por que nós, que somos, na maioria de nós, culpados, não podemos nos submeter também a isto? Podemos, com alegria, lembrando que tudo emana de Deus, tudo é a vontade de Deus, tudo é a vontade de Deus, nada é contrário a isto. Nós fomos alertados pelos Espíritos, não adoçamos o coração, não nos tornarmos bons verdadeiramente. Agora nós estamos provando. Alguns diriam do próprio veneno, e eu diria provando a doce satisfação de ser útil a Jesus, útil a Deus nosso Pai, na demonstração pura do carinho de Deus para conosco, nos dando oportunidade de trabalho, sempre, sempre e sempre dentro da lei divina, mesmo que alguns enxerguem como castigo ou derrota. É vitória em Deus, com certeza. E todos nós sairemos daqui muito melhor do que quando nós entramos. Viva Deus, abençoe Deus e a Jesus por nos oferecer a oportunidade de estarmos encarnados num momento como esse, de demonstrarmos a nossa fé verdadeira, como Jó demonstrou, não é? Como Jó provou que mesmo perdendo tudo que tinha, inclusive a saúde, agradecia a Deus, como nós devemos fazer hoje. E é que nós vamos fazer, não é? Para terminar, todos nós vamos erguendo nosso pensamento ao bom Deus, dizendo: Senhor da vida, obrigado por esses momentos. E me coloco, Senhor, à tua disposição, para que se cumpra a tua vontade e não a nossa. Obrigado, Senhor. E cuide de todos os trabalhadores da saúde, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os cientistas, todos, Jesus. Cubra-os com teu carinho,
e o teu amor. Graças a Deus.